tudo bem? Eu, Júnia, de novo, né? Sua professora, te enchendo o saco. Agora a dica é de interpretação. Você passa mal naquela prova do Enem, porque você lê a prova. Toda questão tem um texto, quando a questão não tem dois textos, quando a questão não tem um texto que se remete a outro. E aí você fica mais perdido que tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo tem técnica, tá bom? Eu vou te ensinar algumas técnicas. Hoje eu separei 3 técnicas para você. Preste atenção, que você vai começar a acertar a interpretação por meio de técnica e tudo muito mais rápido. Então, lá no quadrinho para a gente trabalhar. Pessoal, primeira questão que eu trouxe para vocês, somente trouxe questões de 2018. Eu trouxe a questão número 9 para eu trabalhar a base de tudo. Eu não sei se vocês sabem, né? Antes de você prestar atenção a conteúdo, você precisa entender a estrutura de um texto. E a estrutura de um texto, tá certo? Bem rapidinho aqui, a estrutura de um texto, principalmente de um texto dissertativo, ó, essa minha dica é para a dissertação. Não pode aplicar isso aqui na narração não, tá bom? Dissertação, gente, envolve texto em prosa, que é isso que vocês estão vendo aqui, mas ela também pode aparecer dentro de poema, tá? O poema, o texto em prosa são gêneros, a dissertação é uma tipologia que está dentro desse gênero. Então vamos lá. O que acontece com o texto dissertativo? Ele tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto dissertativo tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos lá. Na introdução, você vai localizar a tese. Atenção, hein? Ó, anota, no Enem tá aqui. O que é a tese? A tese é a primeira ideia do autor do texto. É a ideia que é do autor, ou seja, o ponto de vista do autor. O que as outras partes do texto vão fazer, gente? Elas vão segurar esse ponto de vista. O desenvolvimento defendendo esse ponto de vista, a conclusão confirmando esse ponto de vista, mantendo até o final essa escala, tranquilo? Mas aí você olha para esse texto aqui e você diz o quê? Professora, só tem um parágrafo. Eu sei, meu bem, mas preste atenção. Mesmo só tendo um parágrafo, tem 3 partes. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Basta você contar os períodos, tá certo? Então, veja só. Aqui no primeiro período, a gente pode chamar de parte introdutória. Procura para mim a primeira ideia do autor do texto. Vamos lá? Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial hospitaleiro. Mas não é isso que acontece. Ora, você que pegou as dicas de redação comigo já sabe a importância da conjunção adversativa. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. Preste atenção, olha o que o autor fez, galera. Essa primeira parte aqui, deixa eu te perguntar, na sociologia e na literatura brasileira foi por vezes tratado como cordial hospitaleiro? O que é isso daqui? Isso aqui é do autor do texto? Não, isso aí é da sociologia e da literatura. Isso aí é da sociologia e da literatura. Quando ele fala, mas não é isso que acontece nas redes sociais, isso aqui sim é do autor do texto. A tese dele é que o brasileiro não é cordial e nem hospitaleiro nas redes sociais. Tá vendo? Ó, aqui está a tese. E aí eu vou procurar aqui abaixo essa informação. Vamos lá? Ao abordar a postura do internauta, né, brasileiro, está falando das redes sociais, por meio de uma pesquisa de plataformas virtuais, o texto minimiza o alcance da comunicação digital? A primeira ideia do autor do texto é falar sobre o alcance da comunicação digital? Não, a primeira ideia do autor é falar que o brasileiro não é cordial nas redes sociais. Refutar quer dizer negar. Viu que começa com mas aqui a primeira ideia dele? Ou seja, então ele se opõe, refuta ideias preconcebidas, ou seja, essas ideias que já vêm, são preliminares, né? Sobre o brasileiro? É sobre o brasileiro. Ele refuta um conjunto de ideias sobre o brasileiro. Gente, letra B. Tem nem como errar. Letra B. Relativiza? Não, ele se opõe, mas exemplifica? Não, ele só se opõe. A tese é de oposição. Expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento? Bom, ele não gosta daquele ponto de vista, mas ele não fala que é para alterar tal comportamento. Ele só diz que o brasileiro
não é? Ele sempre foi tratado como cordial e hospitaleiro, mas na rede social ele não é. Então não está mandando alterar o comportamento, está falando que ele não é, tá bom? Resposta letra B, sem dúvida alguma. Não está convencido ainda de que a tese é importante? Vamos mais, atenção. De novo, hein? É sempre quando aparece texto dissertativo você vai usar esse argumento da tese, tá? Então vamos lá. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por quê? Então vamos ver se a gente tem a primeira ideia do autor. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Gente, veja que essa primeira ideia o autor não atribui a ninguém. Ele está escrevendo isso. Então, aqui está a primeira ideia dele, tá? É do próprio autor. Júnior, então eu paro aí? Sim, olha só, vamos ver. No contexto apresentado, a relação entre a prática, né, do futebol e as mulheres é caracterizada por mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Então, eu tenho um argumento biológico, alguma coisa que ligue à biologia? Não falou prática corporal? Tem. Então, aqui tem ligação. Discurso midiático? Não, ele fala de história e fala de corpo, e fala das mulheres, não fala de mídia. Apelo para a preservação do futebol? Ele começou falando do futebol? Não, ele está falando de quem? Das mulheres, então não. Olhar feminista que qualifica o futebol? Ele começou a falar do futebol? Não. Receio de que a sua inserção subverta o esporte rei? A gente está falando de mulher. Então, o argumento é biológico para justificar desigualdades históricas, olha historicamente, e sociais. Tanto que ele fala, supostamente científicos, vai falar do corpo, então biologia, história, tudo palavra-chave, fechou com a tese. Tá vendo? Não tem nem como errar. Júnior, não estou convencido. Vamos então pegar um poema para que você... Tem gente que não sabe nem por onde passa poema, né? É difícil interpretar poema? Não é não. É a mesma ideia. Vamos ver? Na literatura temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. Ponto. Você vê que isso aí, o examinador só está contando história, tá? Para você. No poema, essa vivência revela que o eu lírico... Gente, quem que é eu lírico no poema? O eu lírico é a voz do poeta. Voz do poeta. Lá no texto em prosa, qual é a primeira ideia do poeta? Quando você fala assim, ideia do poeta, é a tese, não é? Então, o eu lírico é o que vai trazer a tese do poema. É que lá na dissertação do texto em prosa você fala a tese, aqui você fala eu lírico. Júnior, mas o eu lírico está no poema inteiro. Sim, mas do mesmo jeito, cara, o primeiro estrofe já te ajuda pra caramba. Presta atenção aí. Vamos ver? Quebrando. É o iniciozinho também. Às vezes sou o policial que me suspeito. Me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo, me dou porrada. Então, para aí. Peguei a primeira estrofe. Esse eu lírico incorpora seletivamente o discurso do seu opressor? Vamos ver. Às vezes eu sou o policial. Eu me peço documentos. Então, é você e você não, você está se incorporando, né? Eu mesmo, e mesmo de posse deles, eu me prendo, então você está incorporado, porque você não se prende, e eu me dou porrada. Então, veja só, incorpora de forma seletiva, veja que vai ditando uma ação por vez, né? O discurso do opressor. Letra A. Letra B, vamos ver se poderia. Submete-se à discriminação como meio de fortalecimento, seu fortalecimento? Gente, ele não fala que vai sair forte disso aqui. Ele se prende, ele se dá porrada, só diz isso. Né? Então isso aqui eu não tenho. Engaja-se na denúncia do passado? Não, porque está tudo no presente. Ó. Sou, me suspeito, não tem passado aqui não. Sofre uma perda de identidade? Não, ele diz que é ele que faz. Eu me incorporo. Ele não perdeu a identidade, não, e a noção de pertencimento.
Ele pode ter perdido a noção de pertencimento, mas ele diz, olha, eu sou policial, né? Ele quer ser isso. Acredita esporadicamente? Não, ele é sempre assim, eu sou policial, eu me prendo, ou seja, não é de vez em quando que ele acredita nisso, tá? Na utopia de uma sociedade igualitária, não, ele se prende, ele se dá porrada, não tem igualdade de coisa nenhuma. Então ele incorpora, ele vira o policial e incorpora o discurso do opressor dele, que é isso que o opressor dele faz, perfeito? Gostou dessa dica da tese? Tá tudo no início, tá bom? Tudo no início. Agora eu vou te dar uma outra dica, porque são várias dicas de interpretação, tudo é um conjunto, tá, gente? Chama ferramenta sistêmica da interpretação, microestrutural e macroestrutural. Nós vamos agora trabalhar com interpretação de sentença isolada, conhecida como interpretação microestrutural, cheia de ferramentinha. Qual é a dica que eu te dou? Veja o enunciado que você vai entender. Defendo a ideia de que, aspas, os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. A diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atender esse fim, para atingir esse fim, né? O quê? Gente, se abriu aspas, quer dizer que tirou essa expressão do texto, tudo bem? O que você vai fazer? Você vai vir com a sua canetinha, procurando direitos humanos, alicerce para o progresso. Então vai lendo, né? Vai procurando direitos humanos, ó, devem ser o alicerce para todo o progresso. Achou aqui, não achou? Então você vai fazer dois movimentos. Quando você acha alguma informação no texto e a banca isolou para você essa informação, você vai operar no campo da coesão. O que é coesão, Júnior? Coesão quer dizer tudo junto, tá, gente? Aquilo que está perto, está junto, está unido. Então você vai analisar o que está antes e o que vem depois. Porque são os recursos de coesão que vão te falar a resposta. Então vamos ver, vou pegar o parágrafo aqui anterior. Centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência. Movimentos populacionais forçados geram violações de direitos. A Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás. E os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Então ela quer alcançar isso. Bom, vamos ver o que mais tem aqui, agora daqui para baixo. Segundo ela, a pergunta foi sobre ela, a diretora, ó. Tá vendo? Ó, a diretora-geral, então eu tenho uma pista. Segundo ela, esse processo, olha o conector, galera, com SS. Esse conector que se refere ao que acabou de falar aqui, a ideia que acabou de falar. Esse processo precisa começar o quanto antes, na carteira das escolas. Matou. Pegou frase isolada? Olha o antes e depois, procurando nexos de coesão. Você viu que eu encontrei um pronome aqui, ó, que é um nexo de coesão no período, né, ou seja, no parágrafo posterior. E eu já sei que tem a ver com carteira de escola. Inclusão na Agenda 2030. Júnior tá aqui, mas não tem nexo de coesão, gente. Não tem pronome apontando para aí não, tá? Tem que achar um pronome. Extinção dos indivíduos? Não. Educação básica, carteira das escolas. Tá bom? Conquista de direitos para todos os povos, promoção da dignidade humana em todos os lugares? Não, tá aqui. Esse processo precisa começar onde? Na carteira das escolas. Então, para atingir os direitos humanos, né, você precisa começar a discussão na carteira das escolas. Gostou? Frase isolada, a gente só trabalha com o recurso de coesão, tem que localizar os pronomes que vão formar a cadeia referencial da interpretação. Então, são ferramentas diferentes. Ferramenta com base na construção do texto. Existem dois mecanismos bem diferentes na interpretação. Um diz respeito à interpretação de conteúdo, né, que é aquela da tese, é aquela parte de você localizar a microestrutura, tá certo? Isso chama interpretação de conteúdo. E tem a interpretação via construção do texto. Como que a gente sabe que ela existe? Quando a banca fala sobre o processo de construção do texto, ou processo de estrutura. A banca quer saber o processo, como que o texto foi construído. Quando ela pergunta por isso, gente, você vai ter que olhar o quê? Essa construção do texto, ó, tirar isso daqui, essa construção do texto parágrafo a parágrafo, quando não tem muitos parágrafos, você olha período a período, ponto final a ponto final. Como que esse texto foi construído? Se um período se opõe a outro,
se um período repete o mesmo recurso, se um período adiciona mais informações. É preciso não beber mais, não é preciso. É preciso não dar tal. É preciso fechar a porta, é preciso. Olha como é que são construídos os períodos, tudo com repetição, não é? Se é repetição, ó, atenção, configura, não, reflete, não, projeta, não, repercute. Por quê? O que é repercutir? Repetir. Então, a estrutura não passa de repetição. Repercute a consistência e agonia antecipada. Que a pessoa fala, precisa não beber mais, não sentir vontade, está meio angustiado. O que veio daqui para frente, gente, o examinador meio que inventou, tá? Mas o que mata é o início, porque você está analisando o início de cada período, tá bom? Então, dê de dado. Galera, gostou das dicas? Veja só, no turmaderedacão.com.br, né? Ou seja, turma de redação, a gente tem um curso de redação. Mês de maio, mês das mães, saindo a R$150, é redação e interpretação para o Enem. Você vai fazer 4 redações durante o mês de maio. Você vai ter aulas de interpretação com técnicas de interpretação aprofundadas, muitos exercícios para você pegar o que você viu aqui, conhecer mais técnicas de interpretação e treinar. Você vai ficar bonzão até o dia do Enem. E seu curso é válido até o dia do seu Enem, ou seja, você pode ver e rever as suas aulas. A gente vai ter outros módulos de redação no curso para treinos, né, para fim de treinos, e você terá aqui o seu curso todo básico, né, de redação e interpretação de texto. É para passar no concurso. Esse valor pode dividir em até 3 vezes, sem juros, ou em até 12 vezes. Não tem curso no mercado com essa qualidade técnica por este valor, não tem. Por que eu fiz isso? Tecnologia dos concursos migrando em parte para o Enem. Beijo grande para você, espero que as dicas tenham te ajudado, tá bom?